Vamos apresentar aqui um projeto poético que consiste em 2 baralhos, né? O projeto Corpalma, da Liana Keller, aqui presente, o qual constitui um baralho com os 22 arcanos maiores do tarô e o outro com 40 figuras. Aqui os 2 baralhos, né? E ele tem como base fotografias de artistas e pessoas convidadas que encenam e performam as figuras dos arcanos maiores do tarô, sendo essa primeira realização articulada ao trabalho de conclusão de curso em artes visuais, na licenciatura da própria Liana, orientado por mim. Importante observar que desde o dadaísmo, nas primeiras décadas do século XX, encontramos obras que utilizam baralhos, especialmente os tarôs, em suas poéticas, e as edições exprimem estilos, contextos e diversos movimentos artísticos. Aby Warburg, historiador de Atlas, chamou de Atlas Mnemosine esse conjunto de imagens impressas de fácil manuseio que nós podemos mover e demover em múltiplas combinações que nem os tarôs. E nas pranchas 51 e 50 do Atlas Mnemosine, nós temos aqui os taroques e o próprio tarô de Marsella, que ele estuda os naipes, que são efetivas mnemotécnicas da estrutura social e dos valores europeus do século XV, XIV até a modernidade. O que hoje se chama tarô é um conjunto de imagens passíveis de diversas investigações que encontramos com recorrências figurativas e ornamentais em variações estilísticas e temáticas de iluminuras desde o século XIV, e a iconografia que populariza essas imagens é o que chamamos de tarô de Marsella. Primeiro em estilogravuras, depois em gravuras em metal. Esse tarô, né, disseminado especialmente no século XIX, possibilita leituras que nunca se fecham a um significado único, de modo que, por sua interpretação ser misteriosa e nunca circunscrita a um simbolismo canônico, as figuras passam a ser chamadas de arcanos, ou seja, mistérios. Aqui o tarô de Marsella na sua versão popular e atual, né, pensado como um produto de sincretismos medievais, ele pode ser compreendido, segundo o Alejandro Rodorovsky, como um sistema sintético de pensamento. E o tarô especial esse tem uma versão contemporânea que é pensada com Rodorovsky como um caminho a ser trilhado. Compreendido como um instrumento essencialmente projetivo pelo Rodorovsky, sem uma forma final, sem uma unicidade perfeita, trata-se de uma combinatória que não apresenta formas ou significações definitivas. O popular tarô Rider-Waite, aqui representado, desenhado por Pamela Smith no início do século XX também, é uma referência tão marcante quanto o tarô de Marsella, sendo que entre várias referências de pesquisa, nós trazemos aqui o projeto da fotógrafa belga Alice Smith sobre o projeto de Gueto Tarot, com o tarô do White, que faz os moradores de Porto Príncipe encenarem, né, os arcanos mostrando a sua vida cotidiana. O projeto Corpalma, que iniciou em 2014, tem como principal referência as imagens do tarô de Marsella, mas também não só deste baralho. As fotografias são registradas por uma câmera de aparelho telemóvel, trabalhadas para compor o projeto gráfico final dos baralhos impressos. A captura das imagens é feita pela artista, aqui representando o arcano da morte, e quando essa performa, a captura é feita por terceiros. Entre as várias fotos tiradas em cada sessão para obtenção de uma figura de arcano, uma é escolhida juntamente por quem encena, né? E é editada com cortes e filtros para obtenção da imagem final. Por vezes, as cenas performativas implicam os figurinos, adereços e outros elementos que fortuitamente estiverem ao alcance. Algumas vezes, esses registros fotográficos, com pouca produção, são suficientes para fazerem uma carta. A proposta também organizou oficinas específicas e um projeto de ensino para a escola básica. A pesquisa, na qual se inclui o trabalho aqui apresentado, pensa os oráculos como dispositivos relacionais, os quais, em sua diversidade de signos, permitem, via diálogos e leituras, compreensão de sentimentos, visualização de afetos, racionalização de fatos e a apreensão de forças que nem sempre são discerníveis.
No oráculo, arcanos como leitora, ébrio, mosca, gás, dor, entre outros, são criados num baralhos que, com uma imagem de muitas combinatórias, né? Também segue o aspecto gráfico, é a proposta do baralho anterior, né? Mas é realizado com temas intuitivos. Então, os baralhos corpo-alma, né? Como a gente trabalha com a filosofia da diferença, alma, corpo são imanentes. E eu vou passar a palavra para a Liana falar um pouquinho do processo de criação. Obrigada. Os meus. Então, a Paola está segurando, né, o oráculo e o tarô, né, que estão envolvidos por um tecido, né, então isso se relaciona com um trabalho que eu já exerço há quase 20 anos, com customização com tecidos, né, com retalhos, então está incluído, né, está integrado nesse trabalho com os oráculos, e também com o stencil, então também que é uma técnica que eu utilizo muito nos meus trabalhos com tecido, né. E aqui nós podemos ver também que está presente a foto performance, a fotografia encenada, né? Então, em processos de muita improvisação e também utilizando essa customização, mas também terão customizações de gestos, né, de gestual, de local, do intuitivo, né, da performance mesmo, a customização da cena também envolvida, né? Para além das imagens. Então, também podemos ver que a parte de trás e o livreto, né, tem, por exemplo, no tarô, linhas de crochê, né, é uma fotografia. E no oráculo é a tábua que eu utilizo para fazer as impressões de serigrafia e stencil, né, há muitos anos. Então, já tem um acúmulo de tinta, se fez uma imagem para criar, né, alguns materiais aparecendo, a própria tábua, né, as placas de raio-x que são reutilizadas para fazer as máscaras de stencil, né? E aqui nós vemos o livreto, que tem os textos explicativos dessas cartas, desses arcanos inventados e dos arcanos revisitados do tarô, né? Que foram escritos por mim e pelas pessoas que participaram também, né? Esses textos. Então, acredito que é mais uma imagem do livreto aberto com a carta substância. E temos mais aí temos uma foto performance também. Essa imagem traz também uma alusão que eu utilizo esses baralhos profissionalmente como taróloga, né, para além de atuar como artista visual. E na carta Gás, que a Paula estava mostrando agora, é um projeto que é a interlocução do projeto Gás, da professora Paola. Então, utilizamos as imagens, né, sobrepusemos imagens, e o texto do livreto do oráculo foi a Paola quem escreveu, um texto poético. Então, a nossa pesquisa envolve a produção de tarôs, os desenhos de tarôs, né? E além do projeto da Liana, há mais estudantes produzindo os seus arcanos. Independente das características visuais e dos elementos iconográficos desenvolvidos nos baralhos criados, esses aqui no meu tempo de doutorado, individualmente por membros do grupo, a gente começou a investigar artefatos oraculares enquanto práticas colaborativas e dispositivos relacionais. Eles vêm de todos os povos e continentes, tais como o Ifá urbano, as runas, o I Ching, as cartas celestes, as árvores cabalísticas, todas as formas pelos quais o pensamento se constrói para dar sentido à existência. E ao produzirem um jogo, os arcanos dispostos aos leitores se desviam dos significados perenes e eternos das figuras simbólicas conhecidas, instaurando, em vez de destinos e verdades, forças que atravessam os corpos e os territórios que esses corpos percorrem. Muito obrigada. Muito obrigada.